Você que sonha em ter a casa própria, você já conhece o crédito imobiliário da ViaCred? Você pode financiar até 90% do valor do imóvel, usar o seu FGTS e tem até 35 anos para pagar. Conte com o crédito imobiliário ViaCred na hora de financiar a casa própria. Para ter mais detalhes, você pode acessar o viacred.coop.br ou visitar um posto de atendimento para fazer uma simulação ainda hoje. A ViaCred é uma cooperativa Ailos. 11h50, vamos falar agora sobre o projeto Histórias Fora da Caixa, que está circulando em escolas da rede pública de ensino de 6 cidades do Vale do Itajaí, com a Soila Frise, que é produtora cultural, está aqui com a gente. Bom dia, Soila, obrigado pela visita. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Soila, o que é esse projeto Histórias Fora da Caixa? Então, o projeto Histórias Fora da Caixa ele é um projeto de contação de história com teatro, né? Então, e a gente está fazendo uma circulação agora em escolas da rede pública. Na verdade, isso é um projeto já de alguns anos, a gente já foi contemplado também aqui no município, onde a gente foi para escolas isoladas, no Elizabeth Anderle, que a gente foi para pequenos municípios, como Vitimarsum, por exemplo, que a gente foi apresentar, inclusive, em escola no interior de Vitimarsum, escolinha bem pequena. Então, ele é um projeto de contação de história, que ele promove a literatura e o teatro. Além da contação, né, não tem só a contação de uma história para as crianças, então tem todo um enredo de teatro, tem a Natália, que é a idealizadora desse projeto, que é atriz, então ela tem um personagem, a Margarida. Então, antes da gente chegar, né, no livro em si, tem todo um contexto, uma história, ela se apresenta, ela fala. E aí ela tem a nossa, que a gente chama que é a caixa mágica, né, que é o ponto alto ali do espetáculo, que é uma caixa que ela ganha, que só pode ser aberto com o poder da imaginação das crianças. Então, tem essa interação com as crianças, né? Uma criança vai lá e aí ela abre essa caixa mágica que tem histórias que ela lê aí para o grupo que está assistindo a peça. E atraindo a atenção das crianças acima de tudo, né? Com certeza, sim, né? Ali tem 2 encantamentos, que é a questão do teatro e a questão da literatura, né? E a gente também, ao final do espetáculo, a gente distribui para as crianças o que a gente chama sementes de história. Então, cada uma recebe um bilhetinho com um pedacinho de história, né? E aí, essa história depois os professores trabalham com as crianças na sala de aula, que aí elas vão continuar. São diversos comecinhos de história e aí depois as crianças elas vão complementar, né? Enfim, conforme a imaginação de cada um. Então, assim, ele é um projeto que visa, né, a difusão do teatro na escola, a literatura, sabe? Teve um projeto que a gente foi contemplado que a gente usou só escritores catarinenses, por exemplo, também. A gente deixou kits em escolas de livros. Então, assim, ele é um projeto, assim, bem rico nesse sentido, assim, sabe? De promover e, principalmente, de democratizar, porque a gente sempre acaba priorizando também, né? Escolas, às vezes, menores, isoladas, não é uma regra, né? Mas a gente gosta de também estar nesses lugares que, às vezes, eventualmente, acabam não recebendo esse tipo de ação para as crianças terem acesso, sabe? Onde a cultura tem dificuldade de chegar acima Exatamente. de tudo, né? E me diga como é que é a receptividade nesses locais mais isolados, onde a cultura está mais distante? E a receptividade é muito boa, assim, sabe? Principalmente das crianças, né? Existe todo um trabalho antes de pré-produção, de conversar com a escola, com a secretaria, enfim, né? Mas a criança, ela é sempre muito aberta, né? Ela sempre recebe isso de uma forma muito, muito legal, muito curiosa. Então, sempre tem a interação, sempre tem o interesse. Então, assim, e a gente vê, assim, nas escolas até mais isoladas, assim, tu vê, assim, realmente eles... Nossa, né? E às vezes tem gente que está ali a primeira vez assistindo um espetáculo de teatro. Claro que não é o espetáculo de teatro que está numa sala de teatro, né? Porém, ali ela já consegue ter um contato, ela já vai saber que ela tem que fazer silêncio, que ela vai ter a hora dela falar. Então, assim, é muito, muito legal ver essa interação, essa magia, né? A hora que ela abre a caixa mágica, assim, é o ponto alto, assim, porque é uma caixa que daí tem uma criança que vai lá
né? Daí ela convida todo mundo a usar o poder da imaginação para ajudar o colega e tal. E aí, na hora que a caixa... ela abre a caixa, ela toda, né, dentro toda decorada, e daí, nossa... sabe, abriu a caixa, daí ela apresenta as obras, assim. Então, assim, realmente a criança ali, ela entra naquele momento, assim, e interage, participa. É muito, muito legal de ver esse retorno também pra gente, né? É nesse momento que a gente vê a importância de uma ação assim, né? De como as crianças são sinceras, se dedicam, entram nesse clima de imaginação. Sim, né? sim. E de quanto isso é necessário, acima de tudo, né, Soila? É muito necessário. E para valorizar, assim, a gente já teve experiências, por exemplo, de crianças que daí foram depois conversar com a gente. Umas falam, eu desenho, eu crio histórias, sabe? Então, assim, né, para a criança também ser valorizada em relação a isso, né? E motivada, né? Estimulada, né? Claro. Para ler, para criar, para imaginar, né? Que são coisas que deveriam, né, fazer parte do dia a dia da criança. E é isso que esse projeto busca, deixar essa semente ou, quem sabe, destravar algum processo que está meio travado? Exatamente. Um dos objetivos é esse, né? Por isso que a gente deixa essas sementes de história ao final, assim, é justamente para fazer isso, assim, deixar essa semente de história que naquele momento, e aí a Natália sempre fala, olha, gente, as histórias que vocês leram aqui, um dia elas também só foram uma semente, né? Então, assim, é justamente para despertar nas crianças o interesse pela leitura, o interesse por imaginar, por brincar, por escrever, sabe? Então, e aí descentralizar, né? Democratizar, levar realmente para as escolas públicas, para todas as crianças. Então, esse é um dos maiores objetivos que a gente tem. Além de plantar essa sementinha individualmente em cada um, né? E cada um tem um jeito de regar isso. Isso. Tem a questão de plantar a sementinha no local também, né? Que é nos ambientes escolares, né? Exatamente. Despertar o interesse dos próprios educadores, que muitas vezes são muito atarefados, né? Tem um peso muito grande nas costas, mas que consigam também, né, fazer com que isso se dissemine naquele ambiente escolar, né? E até legal tu ter falado sobre isso, Jorge, porque assim, esse projeto específico, ele é um projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet. Então a gente vai passar por alguns municípios, entre Brusque, Gaspar, Guabiruba também, enfim, né? Algumas cidades aqui da nossa região, Rio dos Cedros, Timbó, Pomerode, Indaial, algumas a gente já foi, algumas a gente vai, ano que vem a gente vai em mais algumas. E em todas as cidades a gente vai fazer uma oficina de jogos teatrais. Então, que é uma oficina que envolve os professores e os alunos. Justamente para também, em pelo menos uma das escolas, a gente deixar essa semente um pouquinho mais plantadinha, né? Que daí dá para os professores né? Faz essa interação entre os professores com os alunos e o professor acaba também tendo acesso a uma forma de trabalhar a educação, a literatura, né? Por meio da arte. E uma motivação para isso também, né? Exatamente. Porque é necessário. Eu imagino que nessas andanças, e aí você vai a vários tipos de unidades de educação, você deve encontrar muitas unidades também que carecem muito, né? De uma visão cultural diferente, até em equipamentos, livros, né? Coisas assim. E que a passagem de vocês talvez incentive e estimulem para que isso mude, né? Não, com certeza, Jorge, isso ali é realmente uma realidade. A gente tem realidades diferentes em cada unidade escolar que a gente, né, tanto de estrutura física como de pessoal. Então, assim, quando a gente chega um lugar, ou a gente potencializa alguma coisa que já acontece lá, ou realmente desperta. Dificilmente a gente sai de um lugar sem realmente deixar uma semente, né? E aí a gente gosta muito também de deixar a mensagem, porque daí eu faço muitas outras ações também em escola, e a gente tem que entender que talvez a escola não tenha exatamente a estrutura que a gente precisa, mas, gente, o importante aqui é a gente levar arte e cultura e despertar nessas pessoas, né? Então, assim, tem escolas que eu já vou há muito tempo, hoje em dia eles já têm um cantinho da leitura, por exemplo, sabe? Então, está sempre sendo... Então, os próprios, não só os professores, mas os coordenadores, as pessoas que estão ali, né, elas vão também buscando, né, e aos poucos, à medida do possível que conseguem, criando espaços, né, e ambientes para ser trabalhado essas questões. E que é muito importante.
Vamos sair um pouco da escola e sair um pouquinho, fugindo um pouquinho desse projeto de vocês, para entrar dentro da casa das pessoas. A gente fala muito, quando a gente fala em arte, cultura, a gente fala e trabalhar com criança, a gente só lembra das escolas e a gente esquece da nossa casa. Porque a gente pode trabalhar isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, né, Soila? Qual é a importância? Eu queria muito que você falasse isso, né? Qual é a importância de, no ambiente familiar, ter uma convivência com arte, mesmo que seja tímida? Olha, eu sou suspeita em falar, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem bastante acesso a bastante coisa e é muito importante para a formação, né? Eu sempre falo que a leitura, as pessoas que leem, né, elas têm uma outra visão de mundo e a gente acaba não aceitando, né, só o que nos dizem. Então, assim, e isso é uma prática, assim, a gente também não pode cobrar o filho de ler se a gente não lê, né? Fala pro filho, não fica só no celular, mas eu tô só no celular. Então, assim, é muito importante, né, pra gente ter essa coisa. A criança ainda não lê, mas, poxa, vou pegar um livro, vou contar uma história para ela. Uma coisa simples, né? Contar uma história pro filho antes dele dormir, mostrar, tentar instigar, né? Porque às vezes, claro, né, na correria do dia a dia também, às vezes nem todo mundo tem esse tempo, mas, gente, 5 minutinhos antes de dormir, leia com o seu filho, né? Estimule, né? Eu tenho um caso na minha família, do meu sobrinho, agora, assim, ele entrou numa fase de... E demorou, não foi assim do dia para a noite que a gente conseguiu colocar nele esse interesse, mas foi, mostrando, dando um livro, esse livro ele não gostou muito, isso e aquilo, foi. Hoje em dia ele vai na livraria, ele pede para ir na livraria e ele já quer ir, ele já sabe às vezes o tipo de livro que ele quer, ele já sabe, então assim, é uma construção, não é uma coisa que você vai fazer, mas é um hábito que você vai criar com ele, sabe? Sabe o que a gente vê? Muitos pais, mães reclamando que o filho não larga o celular, a menina, o menino, mas que não faz nada para que seja diferente também, né? Isso. E a gente tem que dar alternativas, mostrar para as crianças que a tecnologia, claro, a gente não pode afastar eles desse mundo, porque o futuro vai ser cada vez mais tecnológico, mas que há outras opções também. E que são importantes e tão divertidas quanto. Exatamente, né? Então, e um livro, meu Deus, uma historinha com um livro, você pode fazer muitas coisas, né? Você pode, inclusive, pegar uma história, tentar dramatizar junto. Então, são coisinhas, assim, que a gente tem que, acho que, resgatar, né? E eu acho que é muito importante para a formação da criança, do caráter, né? O livro em si, né? Todos os livros que a gente usa são adequados para a faixa etária e são livros que a gente, né? Tenta, de certa forma, falar sobre o amor ao próximo, respeito ao próximo, respeito à natureza, sabe? A gente tenta colocar a gente mostra nessas histórias esses tipos de valores, que eu acho que é muito, muito importante. Então, a gente tem que entender que a literatura também é isso, né? É esse lugar, né? É aquela história. Tem um livro que é muito lindo, que é O Menino do Bolso Furado, que é uma história sobre adoção. E o enredo desse livro, assim, ela vai misturando várias histórias de vários contos infantis e no final... Então, assim... E aí a criança vai associando as histórias que ela já conhece, e no final se faz uma interação, tá? Quais são as histórias que você misturaria? Enfim, sabe? Então, assim, e aí tem toda uma história da questão da adoção de uma forma lúdica, os pequenos são levados àquele final, né? Que foi um final feliz, que foi um final muito legal para o menino do bolso furado, sabe? Então, assim, e são emoções que eles estão ali, ela tá contando e tu vê que eles estão realmente interiorizando aquilo, e quando tu conta a história... tu sabe, todo mundo... Então, assim, é muito... a gente tem que entender que a literatura tem esse papel, né? De formação até de caráter mesmo, né? De empatia pelo próximo, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar já desde muito pequeno, né? Isso aí, sempre. Soila Frise, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o espaço aqui. E para quem quiser acompanhar também um pouquinho mais ali, né? A gente tem o nosso Instagram, que é historiasforada.caixa, né? Lá a gente tem a programação, a gente vai ter vídeos, a gente tem bastante forma, né? Bastante material lá também para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto. Lembrando, história... o Instagram é historiasforada.caixa no Instagram, e tanto no Instagram quanto no Facebook consegue acessar daí o perfil do projeto. E é só acompanhar, né? Obrigado pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Ótimo final de semana. Obrigada para você e para os ouvintes também.